Olá, esse material é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Aleiro Turbo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno 27. O tema é central no direito penal para concursos: crimes contra a administração pública. E vamos falar também dos novos crimes em licitações e contratos. A nossa missão aqui não é só repassar a matéria, não. É, de fato, dissecar o raciocínio da banca FGV, mapear as armadilhas, sabe? E transformar esse conteúdo, que é bem denso, numa vantagem real para a prova da Assembleia Legislativa de Rondônia. Exatamente. E para construir esse conhecimento de uma forma sólida, a gente precisa começar pelo alicerce. Antes mesmo de falar de peculato ou corrupção, tem uma pergunta que a FGV adora usar para filtrar candidato logo de cara. E a pergunta é: para o direito penal, quem afinal é considerado funcionário público? A resposta, como o professor Lessa aponta muito bem no material, é bem mais ampla do que o senso comum imagina, viu? E cada detalhe aí pode ser um item de prova. Certo, vamos desempacotar isso então. O ponto de partida é o artigo 327 do Código Penal. Porque quando a gente pensa em funcionário público, a primeira imagem que vem é a da pessoa concursada, com estabilidade, né, batendo ponto. Mas o conceito penal vai muito, muito além disso, não é? Muito além. Essa primeira armadilha que a banca monta: tentar restringir o conceito. Para não cair nela, o material do professor Lessa nos ajuda a pensar em 3 camadas, tá? A primeira, que é a mais óbvia, é o que a gente chama de funcionário público típico. É quem exerce cargo, emprego ou função pública. Mas aqui já vem o primeiro detalhe crucial que a FGV explora. A lei diz: ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Ah, e aí entram aqueles exemplos clássicos de prova que todo mundo precisa ter na ponta da língua. O mesário, que trabalha um dia só na eleição, ou o jurado convocado para o tribunal do júri. Eles não recebem salário por isso, a atividade é temporária, mas para fins penais naquele momento, eles são funcionários públicos, com todas as responsabilidades. Perfeito. Se um jurado, por exemplo, aceita dinheiro para absolver um réu, ele comete corrupção passiva. Agora vamos para a segunda camada, que é onde a FGV realmente gosta de pescar os mais desatentos. É o funcionário público por equiparação. O parágrafo 1º do 327 estende o conceito para 2 situações. A primeira é quem exerce cargo em entidade paraestatal. A segunda, que é o verdadeiro pulo do gato, é quem trabalha para a empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para executar a atividade típica da administração pública. Uau, essa parte é fundamental. Então, na prática, o funcionário de uma empresa privada que administra uma rodovia com pedágio, ou um médico que atende pelo SUS no hospital particular conveniado, no exercício daquela função, ele é considerado funcionário público para o Código Penal. Exatamente. Se esse médico exigir um valor por fora para adiantar uma cirurgia de um paciente do SUS, ele não está cometendo só uma infração ética. Ele está cometendo crime de concussão, como qualquer outro servidor. A lógica do legislador foi a seguinte: se a pessoa está executando um serviço que, na essência, é do Estado, ela precisa ter a mesma responsabilidade penal. Isso muda completamente o cenário. E qual seria a terceira camada que você mencionou? A terceira camada não é um novo tipo de funcionário, é, na verdade, uma circunstância que aumenta a pena, uma majorante. O parágrafo 2º do mesmo artigo 327 diz que a pena aumenta em 1/3 se o autor do crime for ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento. A ideia aqui é simples, né? Quem tem mais poder, mais confiança, tem também maior responsabilidade. Se essa pessoa comete um crime, a reprovação é muito maior. Faz todo sentido. É o princípio da proporcionalidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. E penas maiores. Ok, agora que a gente já definiu quem são os possíveis autores, podemos entrar nos crimes em si. O material do professor Lessa insiste que a chave para diferenciar os crimes funcionais está nos verbos. Vamos começar pelo mais famoso, o peculato.
O peculato, lá do artigo 312, é um crime-chave. E ele não é uma coisa só, sabe? É um gênero com várias espécies. O ponto central para a gente conseguir diferenciar cada uma é a relação que o funcionário tem com o bem público. A primeira modalidade é o peculato apropriação. Aqui, o funcionário tem a posse ou a detenção, lícita, do bem por causa do cargo. Pensa no tesoureiro com o dinheiro público. O crime acontece quando ele inverte o ânimo, sabe? E passa a agir como se fosse o dono daquele dinheiro. Certo, a posse inicial é legítima, faz parte do trabalho dele. E no peculato desvio? A lógica é bem parecida. Ele também tem a posse lícita do bem. Mas em vez de se apropriar, ele dá uma finalidade diferente daquela prevista em lei, seja em proveito próprio ou de outra pessoa. Um exemplo seria, sei lá, o prefeito que usa um trator da prefeitura que deveria estar tapando buraco na cidade para fazer uma obra na fazenda dele. Ele não pegou o trator para si, mas desviou a finalidade pública dele. Ok, apropriação e desvio partem da posse lícita, mas tem uma modalidade que confunde muita gente, o tal do peculato furto. Como ele funciona? Essa é a que a FGV adora, porque o nome pode enganar. No peculato furto, o funcionário não tem a posse do bem. Ele o subtrai, como num furto comum. A grande diferença, o que o torna um crime funcional, é que ele se vale da facilidade que o cargo proporciona. O exemplo do material é perfeito. O servidor de TI que tem a chave da sala de equipamentos e, durante a noite, entra lá e leva um computador novo para casa. Ele não tinha posse do computador, mas o cargo deu a ele a chave, a facilidade. Entendi. A facilidade do cargo é o que conecta o ato ao crime funcional. Mas a complexidade do peculato não para por aí, né? O material destaca uma modalidade que é descrita como ouro FGV, o peculato culposo. Sim, aqui mora um dos maiores perigos da prova. No peculato culposo, o funcionário não tem a intenção de se apropriar ou desviar nada. Ele age com negligência, imprudência, e por causa dessa falha, outra pessoa comete o crime. Imagina o chefe da repartição que, por descuido, deixa o cofre aberto a sair. Aí um terceiro entra e furta o dinheiro. O chefe comete peculato culposo. E o que torna isso ouro FGV é a consequência da reparação do dano. Certo. É um detalhe que não existe em quase nenhum outro crime. Exatamente. E é aqui que o candidato precisa de atenção máxima. No peculato culposo, se o dano for reparado antes da sentença penal se tornar irrecorrível, o trânsito em julgado, a consequência é a extinção da punibilidade. Uau! O crime, para todos os efeitos, deixa de existir para o Estado. Espera, isso é muito forte. Quer dizer que se o funcionário negligente percebe o erro e cobre o prejuízo antes do fim do processo, ele sai sem nenhuma mancha na ficha criminal por aquele ato? Exatamente. É uma espécie de carta de saída livre da prisão para negligência. Um benefício enorme. Agora, se essa reparação acontecer depois da sentença final, o benefício é bem menor. A pena é reduzida pela metade. E o grande erro que um candidato pode cometer é confundir isso com a regra do peculato doloso. No doloso, a reparação do dano só gera o arrependimento posterior, que reduz a pena, mas nunca, jamais extingue a punibilidade. Que distinção crucial. Dominar isso já vale muitos pontos. Agora vamos para outra dupla que sempre gera confusão. Concussão e corrupção passiva. Totalmente. E, de novo, o segredo está no verbo. Na concussão do artigo 316, o verbo nuclear é exigir. Aqui há uma imposição, uma ordem, um constrangimento. O funcionário usa o temor que o cargo dele inspira para forçar o particular a dar uma vantagem. O clima é de intimidação. O fiscal que diz, ou você me paga X, ou eu fecho o seu estabelecimento agora, isso é concussão. O particular aí é uma vítima. Então, na concussão, a vontade do particular é viciada pelo medo. E na corrupção passiva? Na corrupção passiva, artigo 317, o clima é outro, é um clima de negócio. Os verbos são solicitar, receber ou aceitar promessa. Não tem essa imposição da concussão. Na solicitação, o funcionário pede. No recebimento, ele pega o dinheiro. E no aceitar promessa, ele concorda com uma oferta futura. É a venda da função pública. E um detalhe importante, é um crime formal.
Ele se consuma com a simples solicitação, mesmo que o particular não pague nada. Isso levanta uma questão interessante. Se o particular cede à solicitação do funcionário e paga o que foi pedido, ele também comete um crime? Ótima pergunta. E a resposta é: não necessariamente. Para o particular cometer o crime de corrupção ativa, a iniciativa tem que partir dele. Os verbos lá são oferecer ou prometer. Se ele é só o alvo da solicitação do funcionário e apenas entrega o que foi pedido, a conduta dele é atípica, não é crime. A lei pune a iniciativa de corromper, não a cessão a uma solicitação. Entendi. A proatividade do particular é o que define a corrupção ativa. Mas nem todo crime funcional envolve dinheiro. E quando a motivação é um sentimento pessoal, um favor, uma troca de gentilezas? O material do professor Lessa agrupa 3 figuras que a FGV adora misturar. Sim, aqui a banca atesta a atenção aos detalhes da motivação do agente. Primeiro temos a prevaricação. O funcionário retarda ou deixa de praticar um ato de ofício para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. A motivação é interna, sabe? Egoísta. Pode ser preguiça, vontade de se vingar ou de ajudar um amigo. O foco é a satisfação pessoal. Certo, o motor da prevaricação é interno. E qual a diferença para a chamada corrupção passiva privilegiada? Na corrupção passiva privilegiada, que tem uma pena mais branda, o funcionário também deixa de praticar ou retarda um ato, só que a motivação é externa. Ele age a pedido ou influência de outrem. Não tem vantagem econômica. É o famoso quebra-galho. Ele não age por um sentimento próprio, mas para atender ao pedido de alguém, de um político, um superior. E para fechar essa trinca, temos a condescendência criminosa. O que a caracteriza? A condescendência criminosa é bem específica e envolve hierarquia. Acontece quando um superior deixa de responsabilizar o subordinado dele que cometeu uma infração, ou não leva o fato ao conhecimento da autoridade. A motivação aqui é indulgência, é pena, dó. É o chefe que vê o erro do subordinado e pensa, coitado, é pai de família, e decide deixar para lá. Perfeito. Vimos os crimes dos funcionários. Agora vamos mudar o foco para o particular. Já falamos da corrupção ativa. Mas a outra dupla que sempre aparece em provas: resistência e desobediência. Como não confundir? A diferença é quase física, visual. O crime de resistência, do 329, exige oposição ao ato legal com violência ou ameaça a funcionário. A palavra-chave é violência. É o indivíduo que, para não ser preso, parte para agressão física, socos, chutes, empurrões contra os policiais. É uma oposição ativa. E a desobediência seria o oposto. Uma resistência mais passiva? Exatamente, pensa assim. Resistência é quando a pessoa decide lutar contra o funcionário. A desobediência do 330 é quando ela decide virar uma pedra. É a recusa em cumprir uma ordem legal, mas sem violência. O exemplo clássico é a pessoa que se joga no chão ou se agarra a um poste para não ser conduzida. Ela não está agredindo ninguém, mas está se opondo passivamente. A ausência de violência é o que a diferencia. Essa analogia da luta contra a pedra deixa a distinção muito clara. Agora, vamos para um tema novo e super importante. O material do professor Lessa destaca como uma grande aposta para a prova os novos crimes em licitações e contratos, da Lei 14.133. As penas ficaram bem mais severas, né? A FGV com certeza vai explorar isso. Sem dúvida, a nova lei de licitações criminalizou condutas de forma bem mais rigorosa. É preciso ter pelo menos 4 tipos penais novos no radar. O primeiro é a contratação direta e legal. É o artigo 337-E. Basicamente é admitir ou dar causa à contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade, fora das hipóteses da lei. Então a gente pode imaginar um gestor público que, para favorecer uma empresa específica, inventa uma emergência que não existe só para justificar a contratação sem licitação. Seria isso. Exatamente esse o cenário. O segundo crime é a frustração do caráter competitivo da licitação, o 337-F. Esse é o crime do conluio, do famoso jogo de cartas marcadas. Acontece quando os licitantes combinam lances para frustrar a competição. E atenção, é um crime formal.
Basta o ajuste para que o crime se consume, mesmo que a administração não tenha de fato um prejuízo. O terceiro que o material aponta é o patrocínio de contratação indevida. O nome soa um pouco como advocacia administrativa. Qual a diferença? É uma ótima conexão. Ele é, de fato, uma espécie de advocacia administrativa super especializada para o universo das licitações. Ocorre quando um funcionário público patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração, valendo-se do cargo, para influenciar uma contratação. É o diretor de um órgão ligando para a comissão de licitação e falando: olha, deem uma atenção especial para a proposta da empresa X. Ele está usando o peso do cargo. Entendi. E por último, temos o pagamento irregular em contrato administrativo. Esse crime visa proteger a moralidade na execução dos contratos. Ele pune o ato de pagar um contratado antes da hora ou fora da ordem cronológica dos pagamentos, sem uma justificativa legal. É para evitar que o gestor pague primeiro o amigo e deixe os outros fornecedores na fila. Ok, foi uma análise densa. Para garantir que toda essa informação se fixe, vamos consolidar os pontos mais importantes, como um resumo de ouro extraído do fichamento do professor Lessa. Vamos lá. Revisão estratégica final. Ponto 1. Conceito de funcionário público. É amplo. Lembrar que abrange o trabalho transitório, sem remuneração e, principalmente, os empregados de empresas privadas que executam serviços típicos do Estado. Ponto 2. Peculato. A chave é a posse. Se o funcionário tem a posse lícita e se apropria, é peculato apropriação. Se ele não tem a posse, mas usa a facilidade do cargo para subtrair, é peculato furto. E a regra de ouro: no culposo, a reparação do dano antes da sentença final extingue a punibilidade. Ponto 3. Concussão versus corrupção passiva. A força está no verbo. Concussão é exigir com intimidação. Corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar promessa num clima de negociação. Ponto 4. Prevaricação e suas primas. A motivação define o crime. Na prevaricação, é um sentimento pessoal. Na corrupção passiva privilegiada, é para atender a pedido de outro. Ponto 5. Corrupção ativa. A iniciativa tem que ser do particular. Os verbos são oferecer ou prometer. Se ele só paga o que foi solicitado, a conduta dele é atípica, não é crime. E ponto 6. Novos crimes de licitação. As penas aumentaram muito. É fundamental memorizar os tipos principais, como a contratação direta ilegal e a frustração do caráter competitivo, porque são a grande novidade que a FGV vai explorar. Exato. Dominar essas diferenças, esses verbos e essas motivações é o que separa a aprovação da reprovação. Foi uma análise focada exatamente nos pontos que a banca usa para criar as questões mais difíceis. Perfeito. Foi um verdadeiro mergulho estratégico. E para deixar uma reflexão final, algo para se pensar além da prova, a nova lei de licitações, ao criminalizar de forma tão dura condutas que antes eram vistas muitas vezes como meras irregularidades administrativas, ela joga uma nova luz sobre a atuação do gestor público, e isso levanta uma questão crucial para a prática jurídica futura. Onde exatamente termina o erro administrativo, aquele que pode ser corrigido, e onde começa o dolo penal, a intenção de fraudar? A linha é tênue, e a jurisprudência dos nossos tribunais superiores ainda está construindo essa fronteira. Acompanhar essa evolução vai ser essencial. Uma excelente provocação. E como nos lembra o professor Lessa em seu material, o que anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Este conteúdo é de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa. Para aprofundar ainda mais seus estudos, não deixe de acompanhar os canais e materiais do Projeto Alero Turbo.